existe uma força que de alguma maneira rege a vida em sociedade, rege a maioria das mentes e está presente em última instância muitas vezes, em primeira e em outras. Nas escolhas de grande parte das pessoas é o medo. Nós vivemos com medo. Não é só o medo de sair na rua e ser assaltado, não é só o medo de perder o emprego, é também. É o medo de passar fome, é o medo de ficar doente, é o medo de errar, é o medo de morrer. A gente vive com medo o tempo todo, medo de desagradar a Deus. A religião é uma das fomentadoras desse tipo de sentimento. A religião é uma, de maneira geral, que vende a ideia de um Deus controlador, manipulador, vingativo, um Deus vaidoso que projeta para a danação eterna aqueles que não aceitam a espiritualidade e a religiosidade da nossa cultura ocidental. Aquele que não vier à minha igreja, aquele que não seguir a minha filosofia, aquele que não for como eu, aquele que não tiver a visão de mundo que eu tenho, esse naturalmente vai para o inferno, porque está na Bíblia. E esses não dizem isso sem saber o que estão falando. Dizem isso sem medir consequências de quão prejudicial, de quão destruidor isso pode ser para uma vida, para uma alma, para uma percepção de mundo, para uma percepção de si mesmo. Poxa vida, a gente vem para esse mundo com a finalidade de aprender a amar. Todas as nossas experiências, na minha opinião, têm como objetivo nos fazer aprender a amar. Nós somos seres maravilhosos dentro de nós, apesar de tanta ambiguidade, de tanta contradição, de tanta escuridão, há também tanta luz. Nós desconhecemos o potencial que cada humano tem de criação, de destruição, o potencial de coisas belas. A gente tem lampejos disso na arte, a gente tem lampejos disso na música, a gente tem lampejos na vida de maneira geral, em atitudes de amor, de benevolência, mas a gente não sabe o potencial humano contido por um corpo, contido pela nossa cultura, contido pelos limites do nosso cérebro, e nós sabemos que a gente não usa quase nada da nossa totalidade de capacidade cerebral. Quanta beleza na ciência! Mas a gente aceita viver sob a batuta do medo, e a religião, infelizmente, é uma dessas fomentadoras. E olha, eu não me refiro à espiritualidade. Para mim, religião e espiritualidade são coisas diferentes. Aqueles que, na maioria, se dizem cristãos, não entenderam ainda a mensagem de Cristo, a mensagem de Jesus, que ia no contrafluxo disso que se instituiu hoje como religiosidade ocidental e é chamada de cristianismo. Jesus não era cristão e a mensagem dele era diferente dessa. Ele falava sobre conhecer a verdade e chamava a verdade de libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é conhecereis uma doutrina, não é conhecereis um catecismo de leis e de regras de pode e não pode, não é conhecereis a porta de entrada de uma instituição religiosa, o banco de uma igreja e um fulano que fala ali na frente e se diz representante e mediador, mas é conhecereis a nossa verdade essencial, humana, a importância do outro, o significado de estar vivo e como isso pode refletir nos seus caminhos. E é isso que nos liberta dessa cultura do medo, imposta não só na religião, mas imposta no que a gente consome como informação. Já faz um tempo que eu não consigo parar e assistir um noticiário de televisão, mas é impressionante às vezes que eu tento, como aquilo está recheado de medo, de medo. Aí você vê uma notícia dizendo: roubo de carros aumenta, veja imagens de um carro sendo roubado, veja a imagem de alguém sendo morto, veja. E aí na sequência entra um intervalo comercial dizendo: compre seguro, faça seguro de vida. Vinculando uma coisa à outra, deixando muito claro que tudo isso vende. O medo aprisiona, o medo vende, o medo cria patrimônios, o medo cria castelos, o medo controla, o medo manipula e nós vivemos com medo. As nossas escolhas, as nossas leis, a nossa política é construída a partir dessa cultura milenar. Afinal de contas, a religião, de maneira geral, vem fomentando esse caminho e nós
sendo de um Estado laico ou não, sendo assumidamente religiosos ou não, mas nós estamos expostos a essa cultura que nos vem como legado dos pais, dos avós, dos irmãos, dos tios, das tias, dos professores, da nossa cultura, do que nós consumimos como entretenimento, como arte, como valores. Isso vai criando um ser fragmentado pelo medo. No fim das contas, se você, com honestidade, prestar atenção, nós somos seres em constante pânico, nós somos seres que se escondem. E a gente se esconde através de valores distorcidos, a gente se esconde através de filosofias, a gente se esconde, a gente está escondido. Com medo. Quando é que esse medo entrou na gente? Quando é que a gente deixou que o medo fosse referência das nossas escolhas? Quando? Quando é que a gente deixou aquela criança que um dia nós fomos com o olhar iluminado, com um olhar puro, com um olhar aberto, com mente aberta, com confiança, sem dogmas, sem maldade. E nos transformamos nesses adultos amedrontados, nesses adultos adoecidos, nesses adultos que sofrem no corpo o reflexo das escolhas e do estilo de vida amedrontado. A nossa falta de saúde muitas vezes reflete a nossa falta de saúde mental. A nossa mente cria doenças, assim como promove saúde no nosso corpo. Mas quem quer saber disso? É muito mais fácil se entregar à indústria do medicamento, comprar o que há de novidades de medicamento, se amedrontar com os vírus, se amedrontar com as epidemias que, estranhamente, aparecem de tempos em tempos, vendendo a cura para pouco tempo depois, sem parar para pensar na importância que as nossas escolhas, a importância da nossa desconexão com o medo tem na promoção de saúde física, mental e, consequentemente, em resultados, em frutos, em caminhos de vida. O que eu queria nesse rápido insight aqui é lhe estimular a viver sem medo. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de escolher. Não tenha medo das suas escolhas. Não tenha medo, não viva com medo. Talvez você argumente que há perigos na vida e que a gente deve se prevenir. Bom senso. Não sair na rua contando notas de 100 de madrugada no meio da calçada não tem a ver com viver amedrontado. Bom senso. Não sair com o relógio caro no carro e botar o braço para fora, bem no cruzamento da Faria Lima com a Juscelino em São Paulo, não é viver amedrontado. Bom senso é uma coisa, medo é outra. Eu queria que você se questionasse até que ponto você tem pisado no medo. Até que ponto o medo tem sido a razão pela qual você se mantém no trabalho que você se mantém. Que você se mantém no casamento que você se mantém. Que você se mantém nos relacionamentos que você se mantém. Que você se mantém na religião que você se mantém. Que você se mantém apegado aos valores de vida que você tem. Até que ponto é o medo que lhe fixa, que lhe prende, que lhe aprisiona, que lhe coloca naquele ponto, contraditoriamente de exposição a mais cargas de medo? Vai chegar uma hora que você vai ter que romper com isso. Ou isso vai te destruir. Vai chegar uma hora que você vai ter que olhar para Deus não como um ser vendido pelas religiões, mas como o amor que vive dentro de você. E olha, essa simples percepção é capaz de produzir revoluções. Assim como a base da nossa cultura tem como referência, como chão, a religião e o medo que lhe é imposto, o descolamento dessa visão e o entendimento de que Deus é amor, e não necessariamente um ser barbudo que mora ali no céu castigando todo mundo, mas que ele mora dentro da gente e que a gente não precisa de um sacerdote, que a gente não precisa de um templo, que a gente não precisa de um nome de religião, de uma bandeira para se conectar com ele, e que a nossa conexão com ele se dá a partir da nossa conexão com o próximo e com a vida, já é suficiente para lhe libertar dessas algemas que lhe acorrentam e lhe dizem
Se até hoje foi assim, e se a maioria das pessoas trilhou esse caminho, e se a maioria do seu grupo e das pessoas que você conhecem são como são, logo é verdade. Logo não rompa, logo não mude, logo não questione. Aprenda a questionar. A começar a questionar a si mesmo. Não tenha medo. Eu estou aqui hoje para lhe incentivar a não ter medo. Não tenha medo, não tenha medo de viver. Não tenha medo de escolher. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de rejeitar. Não tenha medo de dizer não. Há uma carga imposta em você há muito tempo. Há uma cultura que lhe cega, que lhe domina, que acorrenta as suas escolhas, que acorrenta a sua alma e lhe impede que você conheça a verdade. E que a verdade te liberte, te liberta. A partir do momento em que você se desconecta do medo. Livre-se disso. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo das escolhas, não tenha medo de você mesmo. Viva sem medo, repense as suas escolhas. Repense o seu caminho. Repense o caminho que te trouxe até aqui. E entenda até que ponto o medo tem sido referencial na sua vida. O medo mora na sua mente. Ele é incutido, ele é colocado, ele é estimulado, ele é alimentado por uma série de pilares de referências, mas no fundo, na verdade, ele vive em você. Livre-se do medo. Olhe a vida sem medo, olhe as pessoas sem medo, olhe a Deus, que é amor. E no amor não há medo, não há culpa, não há peso, não há imposição, não há castigo. Livre-se disso. Viva plenamente. Conheça a verdade, a sua verdade. A verdade da vida, a verdade de estar vivo, a verdade do mundo. E a verdade te libertará. Pensa nisso. Um beijo para você. O Éden, o meu livro, está disponível para download. O link na descrição aqui do vídeo. A história de um homem que vivia com medo, fazendo perguntas, com medo da vida, mas a vida lhe encaminhou a uma condição onde ele foi capaz de enxergar as suas realidades, se questionar e, a partir do amor, encontrar um caminho em direção a si mesmo e a Deus. O Éden está à venda nas livrarias, mas se você por qualquer razão quiser fazer o download gratuito, acesse o link, ou se não conseguir, o meu e-mail é esse que está aparecendo aqui na tela. Me escreva. Vai ser um prazer entrar em contato contigo. Sem medo, em amor, em paz. Viva bem. Até o próximo insight.